da Petrobras. Vamos falar um pouco sobre como a Petrobras tem transformado o EDISE com utilização de engenharia digital e BIM. Então, trazendo um pouco aqui, uma introdução bem breve, né, trazendo um pouco da visão da Autodesk para o mercado de arquitetura, engenharia, construção e operação, a gente observa que tem alguns desafios globais que são transversais a esse nosso segmento, né? Então, temos observado uma inflação contínua, pressionando as cadeias de suprimentos, a necessidade, ao mesmo tempo, implementar novas tecnologias, mas o desafio de prospectar e reter talentos aptos a implementar e utilizar essas tecnologias, e uma pressão muito forte sobre o controle de custos. Essas informações foram obtidas a partir de uma pesquisa ampla que a Autodesk realiza todos os anos, né? Relatório de Design and Make. Então, convido a todos, se não conseguir pegar pelo QR Code, mas dando um Google, vocês vão conseguir acessar esse relatório, que ele é respondido por, esse ano, mais de 5.500 líderes da indústria, que ajuda a vocês, líderes nas suas empresas, responsáveis pela transformação digital, entender os desafios e pensar em soluções para esses desafios. Então, algum ponto que extrair alguns pontos do relatório para discutir com vocês, que está muito conectado com o que o Alexandre vai falar um pouco mais à frente, sobre a questão relacionada à sustentabilidade. Então, a gente observa nos últimos anos que a influência dos stakeholders para definir as iniciativas de sustentabilidade no mercado tem reduzido. E aí, causa até um pouco de surpresa, né? Mas a gente, quando olha num dado correlato, né, que 95% dos líderes informam que estão fazendo iniciativas sustentáveis nas suas empresas, isso mostra que a sustentabilidade passou de deixar de ser uma exigência, e, na verdade, é uma estratégia de negócio, né? Porque você observa que pode aprimorar o resultado dos seus projetos, né, a partir de iniciativas sustentáveis, né, otimização de recursos, materiais. A partir do momento que você tem um projeto que evita retrabalhos na construção e detecta interferências antes delas acontecerem, como vocês vão ver uma série de exemplos aí que o Alexandre vai comentar, isso sim é uma sustentabilidade embarcada na engenharia. E um segundo dado aqui para já logo passar para o nosso case, né? A gente observa que tem o retorno relacionado à iniciativa de transformação digital tem sido 50% maior, em média, acima do valor investido, né? Isso mostra, e quando você faz um recorte de empresas que têm maior maturidade digital, isso mostra que, um dado que mostra o quanto isso impacta no negócio, né? De ter projetos que têm a tendência de ter um desempenho acima da média ou excepcional. Da mesma forma, acompanhar as mudanças, né, com a introdução de novas tecnologias e metodologias que tem acontecido cada vez mais. Então, quando a gente falou sobre o BIM, né, o papel do BIM nesse processo de transformação digital, o BIM trabalha justamente como uma espinha dorsal, né, viabilizando uma série de ações, principalmente quando a gente fala de gestão de dados, né, que foi apresentado na palestra inicial hoje pelo Ricardo Bianca. E essa é a possibilidade de você utilizar o BIM como a sua espinha dorsal para viabilizar a utilização de outras tecnologias de forma integrada para proporcionar melhores projetos, né? E falando em melhores projetos, aproveito para passar para o Alexandre, que vai contar um pouco mais como a Petrobras tem feito isso. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre Santos, sou engenheiro civil, trabalho há 19 anos na Petrobras, na implementação de empreendimentos. Desses 19, boa parte trabalhando exclusivamente com projeto. E a ideia é trazer aqui hoje um case nosso, que é um projeto básico que foi feito para a reforma do edifício sede da Petrobras. Então, hoje aqui eu vou passar rapidinho por um contexto corporativo, um pouco do contexto histórico do edifício, dividir um pouquinho da nossa experiência desse processo, mostrar um pouquinho do projeto e o que a gente tem de visão de futuro de próximos passos. Tá? Acho que eu passei demais. Vamos lá. Só para vocês entenderem, né, a Petrobras é uma empresa muito grande, então nós não somos a única área... a única área a trabalhar com engenharia, com projetos na companhia, né? Então, a gente trabalha essencialmente com projetos da área civil. A gente não trabalha com nenhum projeto industrial, existem outras áreas que tocam esse tipo de projeto, mas nem por isso
a gente tem uma quantidade pequena de projetos. Pulamos um pouquinho do contexto corporativo, tá? Em que eu dizia que a gente é uma área da Petrobras que lida com projetos. Então, só para vocês terem noção, a gente tem mais de 600 projetos correntes hoje, né, distribuído em 14 unidades federativas do Brasil, né, mais de 57 unidades. Né, esse não foi nosso primeiro projeto em BIM, a gente já tem uma experiência de projetos passados, não consideramos que estamos ainda numa maturidade ideal, a gente ainda está caminhando na implementação da metodologia. Né, que mais? Agora eu tenho que lembrar da apresentação, né, sem ver. Mas tudo bem, eu vou mostrar um pouquinho do projeto para vocês. Bom, tem outros slides que mostram o prédio como um todo, né, dá um pouquinho do contexto histórico desse prédio. Eu vou até falar um pouquinho disso. Né? É um prédio que foi inaugurado em 1974, né, ele é oriundo de um concurso público, né, e que foi vencido por um arquiteto chamado Roberto Gandolfi, um escritório lá de Curitiba. Né? E ele foi implementado ali no Rio de Janeiro, numa região onde, na época, haviam morros e esses foram desmontados para a construção do aterro do Flamengo. Quem é lá do Rio, já esteve lá, certamente conhece. Né? E é um prédio muito importante do ponto de vista de arquitetura. Né? Ele é considerado um marco pós-modernista brasileiro. Né? Há divergências sobre a estética dele, há quem goste, há quem não goste. Né? Mas o fato é que, gostando ou não gostando, ele certamente é relevante. Né? Então, esse projeto ele visa, né, entregar esses ambientes de escritório. Né? E aí estou mostrando um pouquinho de um desses escritórios. Né? É um prédio de 30 pavimentos, com 2 subsolos, térreo e cobertura. Né? E tem de modelagem aproximadamente 150 mil metros quadrados, tudo modelado em BIM. Tá? São 319 modelos individualmente, ali em LOD 350, né? E desses modelos nós extraímos 1.803 documentos. Né? Todos esses modelos federados já estão totalmente compatibilizados. Ao longo do processo foram mais de 4.000 problemas identificados e tratados. Né? E foram 220 pessoas envolvidas nesse projeto. Bom, aí já vou direto para o que interessa. Essa é uma imagem extraída direto do ACC, né, onde a gente mostra a complexidade, a densidade de informações que a gente trabalhou nesse projeto. Né? E aí a gente vai passar por todas as disciplinas e, naturalmente, todas elas combinadas resultam no modelo federado. Né? Então, a gente está falando de um prédio com, por exemplo, capacidade elétrica instalada de 15 MVA. Essa rede hidráulica, esgoto e águas pluviais, automação, HVAC, aí só a rede hidráulica, mais a rede de dutos, toda a parte de proteção e combate a incêndio, a parte de detecção e alarme de incêndio, e dados e voz. Então, esse modelo todo, todas essas disciplinas combinadas estão contidas no modelo federado e tiveram todos esses problemas, estão todas as instalações compatibilizadas, né? Enfim, e já foram usadas, né, para o processo de licitação, para a construção, para a reforma, né, para a implementação da reforma do prédio. Isso aqui. Bom, isso é um pouquinho de um andar, né, um andar humanizado aí, isso é o térreo do prédio, é uma área que tem acesso público, né, não é a área de escritório, mas é a área quando você chega ali no prédio, e a gente implementou diversas funcionalidades e tal para receber esse público que não existia anteriormente. Esse é o primeiro pavimento. Algumas fotos, né, algumas imagens capturadas lá do térreo também. Esse é um andar típico, né, e aí eu queria falar um pouquinho disso porque foi um desafio também na construção da solução, porque dentro da Petrobras a gente tem muita demanda de mudanças de layout e quem vive, né, com projetos corporativos sabe disso, né, toda hora tem demanda, muda a equipe e aí você precisa fazer um rearranjo
das áreas. Então, a gente construiu a solução dos escritórios considerando a possibilidade de fazer mudanças. Então, a gente tem um sistema de zoneamento, de setorização desse andar, onde a gente pode, ora, manter um ambiente fechado, fazer uma compartimentação, ou deixar no esquema open space para que se acomode a qualquer layout que a gente venha precisar. Isso não está aplicado só na arquitetura, isso também está implementado em todas as outras disciplinas, né? Então, a gente já tem uma preparação das instalações para conseguir acomodar essas mudanças sem que haja impacto na implementação. Aí, então, só falando um pouquinho, ele é um edifício bastante robusto em termos de área disponível, né? São mais de 4.000 metros. Todos os andares estão dimensionados para ocupação de 300 pessoas por andar, né? A gente tem uma estimativa de ocupação de 6.000 pessoas no prédio, tá? Opa. Já pulou direto para um vídeo aqui. Deixa eu ver se... Ah, tá. Isso aqui são mais algumas imagens, né, desse mesmo pavimento que eu estava mostrando. E agora tem um vídeo mostrando um pouquinho do projeto por dentro. Enquanto passa o vídeo aí, eu estava até conversando com o Alexandre mais cedo. Esse projeto tem causado uma repercussão muito grande aqui dentro da Autodesk, a nível, inclusive, global. E é uma coisa que causa, geralmente, uma surpresa muito positiva, é quando a gente chega e fala, olha, esse projeto é o básico ainda. É verdade. Então, é impressionante o trabalho que vem sendo desenvolvido. Apareceria ali nos slides que a gente teve que, infelizmente, pular, né, mostrar a linha do tempo desse projeto, né? Então, ele foi concluído em dezembro de 2023, né? Atualmente, a gente já tem um contrato rodando para a implementação da reforma e para elaboração do projeto executivo propriamente dito, tá? E vale dizer que a nossa experiência com esse projeto, né, o mercado recebeu muito bem, né, porque não é fácil você ter que construir uma proposta comercial para um projeto desse tamanho, né, e ele ter sido feito em BIM, com todas as quantidades extraídas diretamente do modelo, né, isso ter sido disponibilizado para o mercado, foi um feedback que a gente recebeu muito positivo, né, e facilitou o sucesso dessa licitação, que acaba nunca sendo tão fácil quanto a gente imagina. Então, antigamente o prédio ele era todo com forro, né? Tinha um forro plano, a gente tirou o forro, a gente passou a adotar um modelo híbrido, né? Com zonas sem forro também. É um senhor de 50 anos que vai ganhar um belo facelift aí, né? É verdade. Da edificação original, só a estrutura... Só a estrutura. Que vai ser mantida, né? De restante, tudo novo. E aí, trazendo para a prática um pouquinho do que para a gente foi importante, né? O que foi positivo nessa experiência que a gente teve no desenvolvimento do projeto, né? Especificamente dentro da plataforma da Autodesk, né? Então, a turma que trabalhou nesse projeto, nem todo mundo tinha experiência anterior, então apesar de ser profissionais experientes e qualificados, muitos tinham resistência para trabalhar com a metodologia, né, e trabalhar no ACC com um ambiente intuitivo, fácil de colaborar, foi super importante para a gente conseguir quebrar essa barreira que eles tinham, né? Então a gente conseguiu facilmente interagir e rastrear esses problemas que a gente encontrou ao longo do projeto, né? A gente conseguia também ter essa visão de construtibilidade durante o projeto básico ainda, que a gente julga que é importante, então a gente produzia visões personalizadas ali, fazia o que a gente brincava, a gente chamava de os federadinhos, né? Que é a combinação só de algumas disciplinas ali para a gente perceber essas interações, né? E a gente tinha muita, como eu falei, né, muita precisão no levantamento dos quantitativos, né? E era fácil perceber quando tinha algum problema e a gente corrigia logo. Né? Mas nem tudo são flores. Quer falar, Guilherme? Eu ia comentar sobre esse tópico, quando você fala de colaboração e rastreabilidade. Nos slides anteriores,
tem um número ali que para mim é impressionante, né, que foram mais de 4.000 conflitos identificados e tratados, né? Então, quando a gente pensa que cada um desses conflitos iria impactar de alguma forma, seja na estimativa de quantitativos, na levantamento sobre qual que é o valor de execução, mas principalmente na execução. Então, como vocês viram nas próprias imagens, né, é uma instalação que tem uma densidade muito grande de sistemas. Então, para mim é fantástico esses números que foram levantados aí. Bacana. Mas deixa eu te falar, 4.000 foram os problemas que nós abrimos. De clash, a gente tinha mais de 10.000 clash. Então, para tratar. Impressionante. Bom, e nem tudo são flores, né? Nós tivemos algumas dificuldades por conta das normas, dos padrões que a Petrobras tem. Então, ela tinha sistemas, né? Tinha uns GEDs, né? Que a gente usava no gerenciamento da implementação de projetos, que a gente tinha parâmetros diferentes do ACC, e a gente precisou se adaptar em alguma coisa, né? Então, por exemplo, o próprio sistema de versionamento que tem lá no ACC era diferente das nossas regras de revisão, então a gente teve que fazer alguns ajustes para conseguir se enquadrar, né? A gente também tem uma condição que é a licitação, então a gente precisa disponibilizar esse projeto para o mercado, né? Então existem plataformas de licitação que você precisa colocar esses projetos lá disponíveis para o mercado, né? E a gente tinha algumas dificuldades para poder mover 2 teras de informação de projeto para conseguir disponibilizar esse projeto, né? A gente também tinha algumas questões em relação aos comentários, né? Que a gente, depois de definido o status de alguns documentos, a gente percebia que o pessoal não conseguia fazer comentários. E sim, enfim, foi uma série de coisas que a gente detectou, a gente compartilhou com a Autodesk vem trabalhando com a gente para a gente conseguir ajustar e melhorar esses processos. E, por fim, aqui, dar uma visão para vocês do que a gente tem feito em relação a esse projeto, o que a gente ainda pretende fazer, né? Então, como eu disse, hoje esse projeto está na fase de executivo, né? Nesse mesmo contrato também está previsto a elaboração do as-built, naturalmente, durante e após a construção, né? É um projeto que foi contratado já prevendo a aplicação da metodologia AWP, né? Também está previsto para ser elaborado com maturidade 4D, né? E a gente tem algumas ações que ainda estão em andamento, que a gente pretende implementar durante a construção, que é o uso do ACC Cost Management, né? O próprio uso do Build, né? Para fazer o controle de avanço físico, né? E tem algumas ações também orientadas para a realização da fiscalização do acompanhamento do avanço de obra, né? Através de realidade aumentada e realidade virtual, né? E também já tem uma turma trabalhando para que esse projeto ele seja recebido lá pelo futuro dono, né, como um ativo digital, e ele possa ser gerido aí através do Tandem, né? Então, esses são os nossos próximos passos aí previstos. Pessoal, eu agradeço a quem me acompanhou, a quem ficou por conta do problema dos slides. Muito obrigado e a gente se vê por aí no evento. Obrigado, pessoal.